Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Os anos 70 foram palco de profundas transformações na cultura e na sociedade. Em todo o mundo, movimentos sociais e culturais que começaram nos anos 60 ganharam força, buscando mudanças e contestando normas estabelecidas por gerações anteriores. Este é um breve contexto que devemos saber, pois hoje falaremos do ano de 1976, um período de contrastes profundos e transformações agudas, fortemente influenciado pelo contexto internacional e rigidamente controlado pelo regime militar. Como foi o ano de 1976 no Brasil e no mundo frente a tantos acontecimentos? Como era viver por aqui nesse momento tão delicado? Te convido a ficar até o final desse vídeo para ter essas respostas e muito mais, logo depois da vinheta. Em 1976, o mundo estava vivenciando a Guerra Fria, enquanto o Brasil enfrentava o 12º ano da ditadura militar, iniciada em 1964. Regime este que trouxe o famoso milagre econômico, repressão política, censura, violações dos direitos humanos, também grande crescimento de infraestrutura no país, entre outros indicadores. Para alguns, um bom momento da nossa história, e para outros, uma mancha. A verdade é que a história sempre revela que ao final de cada uma, o saldo de uma ditadura sempre é negativo. O general Ernesto Geisel era o presidente. Sob o seu comando, o país vivia sob o rígido controle do regime militar, caracterizado pela repressão e autoritarismo. Ao mesmo tempo, começavam a emergir os primeiros sinais de uma abertura política gradual, impulsionada tanto pela pressão interna quanto externa, em um mundo já cansado e marcado pela Guerra Fria. Jovens que não tinham nada com isso, morrendo ao luxo de guerras iniciadas por senhores que estavam atrás de mesas e medalhas de um tempo antigo. A economia brasileira, que ainda sentiu os efeitos do milagre econômico. Milagre econômico, período de alto desenvolvimento econômico ocorrido durante a ditadura militar, foi marcado por grandes obras e resultou em Com a alta inflação e o endividamento, a sociedade brasileira experimentava um misto de medo e esperança, com movimentos sociais ganhando força e a cultura buscando novas formas de expressão, apesar da censura. Mas não se enganem, nesse momento não existia nenhum anjo em nenhum dos lados. A criatividade dos artistas floresceu de maneira notável, movimentada pela necessidade de contornar a repressão e a censura. A música se mostrou uma das principais formas de resistência. Vários cantores criaram suas músicas para criticar o governo militar. Em 1976, especificamente, a cantora Elis Regina gravou a música Como Nossos Pais, escrita por Belchior. Vemos como os nossos pais. A canção retrata a desilusão de uma juventude reprimida, mas também transmite esperança e um desejo de luta por mudanças. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento cheiro de nova estação. A música, meu caro amigo, é uma carta cassete que Chico Buarque e Francis Raime mandaram para seu amigo Augusto Boal, que estava exilado em Lisboa e queria receber notícias do Brasil. Mas como as cartas eram violadas, era difícil mandar notícias sobre a ditadura. E talvez uma carta em formato de música, gravada em uma fita cassete, fosse muito mais segura. Uns dias chove, outros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Como mais um exemplo da repressão, a canção Meu Novo Sapato, de Paulinho da Viola,
foi censurada. Um barato, meu novo sapato, de salto de aço. A justificativa teria sido devido ao duplo sentido da música e poderia ser entendida como referência ao regime militar. Embora a censura fosse uma tentativa de suprimir a dissidência e controlar a produção cultural, ela acabou fomentando a criatividade e a inovação entre os artistas. O tiro da repressão dada pelo governo claramente saiu pela culatra, criando um encaixe divino na famosa expressão popular. Raul Seixas lançava seu quinto álbum há 10 mil anos atrás, com as famosas músicas Eu Também Vou Reclamar. Dois problemas se misturam, a verdade do universo é a prestação que vai vencer. E a mais conhecida. Eu nasci há 10 mil anos atrás. No mundo, surgia a banda The Clash. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? The Cure. E U2. Return for grace. It's a beautiful day. Like a rubber ball. The sweetest thing. Em 23 de abril, a banda Ramones lançava seu primeiro álbum. Sempre com poucas notas musicais, letras inocentes e melodias que grudam na cabeça, logo na primeira audição. Com esse cartão de visitas, os rapazes de jaqueta de couro e jeans surrado começaram a conquistar o mundo. A censura afetou diretamente outras manifestações artísticas e as novelas não ficaram de fora. Este programa da Rede Tupi de televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Os censores revisavam roteiros e tramas, vetando conteúdos que julgavam subversivos ou contrários à moral e aos bons costumes promovidos pelo regime. Temas políticos, questões sociais sensíveis e qualquer menção explícita à repressão eram frequentemente proibidos. Para evitar a censura, os autores de novelas frequentemente recorriam ao uso de metáforas, alegorias e subtextos. Histórias aparentemente inofensivas escondiam críticas sociais e políticas que eram compreendidas pelo público de maneira subliminar. Nesse ano, as novelas marcantes foram Anjo Mau. Já aprontou alguma? Eu? Tá louco? Não me viu. Pareço um anjo. Então fica aqui. E Escrava Isaura. Ela nasceu branca e escrava. Pertencia a senzala, mas foi criada na Casa Grande. A Escrava Isaura. O ano de 1976 foi um período fértil também para o cinema mundial, com lançamentos que se tornaram clássicos. Os filmes lançados nesse ano refletiram e desafiaram as realidades sociais e políticas. Tudo sempre era uma crítica, direta ou não. Um veterano de guerra que dirige pela noite como motorista de táxi vai ficando revoltado com o estado da cidade em que vive, passando a tomar algumas medidas drásticas. Esse é Taxi Driver. Um lutador de boxe medíocre que trabalha como cobrador de um agiota tem a chance de enfrentar o campeão mundial dos pesos pesados, que teve a ideia de dar oportunidade a um desconhecido como um golpe publicitário, mas o desafiado decide treinar de modo intensivo, sonhando apenas em terminar a luta sem ter sido nocauteado pelo campeão. Aqui nasce uma franquia. Nos cinemas nacionais era lançado Dona Flor e seus dois maridos.
Eu estou bem, mamãe. Tenho razão? Chica da Silva. Eu te dou tudo que os diamantes do O Menino da Porteira. Toda vez que eu viajava pela estrada. E já que toquei em assuntos estrelados como o mundo da música, o cinema, vários que vieram a brilhar como celebridades e outros nasceram em 1976. 31 de janeiro, Malvino Salvador. 22 de março, Reese Witherspoon. 25 de maio, Cillian Murphy. 27 de junho, Wagner Moura. 19 de julho, Benedict Cumberbatch. 29 de agosto, Luana Piovani. 18 de setembro, Ronaldo Fenômeno, o nosso R9. 23 de outubro, Ryan Reynolds, o famoso Deadpool. 29 de novembro, Chadwick Boseman. Continuando a falar de nascimento, mas agora não de pessoas, a empresa mundialmente conhecida Apple foi fundada por Steve Jobs e Steve Wozniak em 1º de abril. A empresa Fiat inicia suas atividades no Brasil em 9 de julho, marcada com a produção do Fiat 147 em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Algo que não surgiu em 1976, mas não tem como deixar de falar, é o pedido de like. Não tem como negar a importância que você pode dar a esse vídeo deixando o seu like, comentando e se inscrevendo no canal. E se falamos da vida, vamos falar do outro lado, a morte. 12 de janeiro, Agatha Christie foi uma das mais famosas escritoras de romances policiais do mundo. Escreveu 66 romances policiais, 14 coleções de contos e várias peças de teatro. Seus livros venderam mais de 2 bilhões de cópias, sendo traduzidos para mais de 100 idiomas, o que a torna uma das autoras mais vendidas de todos os tempos. Recentemente, alguns de seus livros tiveram adaptações no cinema: Assassinato no Expresso do Oriente, Morte no Nilo e A Noite das Bruxas. 9 de setembro, Mao Tse-tung. Esse foi tarde. Foi um revolucionário comunista chinês e o principal fundador da República Popular da China. Suas políticas causaram grande sofrimento e morte, e suas campanhas muitas vezes resultaram em repressão e violação dos direitos humanos. Os expurgos políticos de seu governo entre 1949 e 1976 provocaram a morte em massa de 50 a 80 milhões de pessoas. Só para você ter uma noção, o Bigodinho, na Segunda Guerra, matou de 6 a 7 milhões. 2 ex-presidentes do Brasil morreram nesse ano. 22 de agosto, Juscelino Kubitschek, e 6 de dezembro, João Goulart. A falta de transparência durante a ditadura militar alimenta uma teoria de conspiração sobre as duas mortes. Juscelino e Goulart eram considerados de esquerda pelo regime militar. Teorias sugerem que Juscelino foi alvo de um assassinato político planejado pelo governo militar, que temia seu retorno ao poder ou a sua influência política. E documentos e testemunhos sugerem que a ditadura militar pode ter tido um papel na morte de Goulart, utilizando métodos como envenenamento para evitar o retorno do ex-presidente ao cenário político. Mas tudo isso é somente teorias, curiosas no mínimo. Com gol de Joãozinho aos 43 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro vence o River Plate da Argentina por 3-2 no Mineirão e é campeão da Taça Libertadores da América pela primeira vez. E no Campeonato Brasileiro, o Internacional vence o Corinthians por 2-0 e levanta a taça de campeão. Em 76, viver significa estar no coração de uma década de contrastes e revoluções em diversas áreas.
A música pulsava com a energia do rock clássico e punk, junto com a febre do disco, enquanto a moda refletia uma mistura de influências hippies e emergentes tendências punk. A vida cotidiana era marcada por avanços tecnológicos, com a fundação da Apple, que prenunciava a era dos computadores pessoais. As famílias enfrentavam desafios econômicos, como a inflação e o desemprego. Eventos globais, como o fim da Revolução Cultural na China, adicionaram um senso de urgência e mudança ao clima político. Viver em 1976 era, portanto, estar imerso em um período de intensa transformação, onde o passado e o futuro se encontravam de maneiras complexas e frequentemente desafiadoras. A vida somente pode ser compreendida olhando-se para trás, mas somente vivida olhando-se para frente.